E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo falando como preencher o Kill Sheet, né? Explicando a maneira de se preencher o Kill Sheet. E na verdade, gente, para preencher o Kill Sheet leva um certo tempo, certo? E eu vou tentar ser mais rápido possível nesse Kill Sheet, para o vídeo não sair muito comprido. E vou tentar ser eficiente na explicação. Nos outros vídeos nós falamos sobre o Lake of Test, né? A finalidade do Lake of Test, como preencher essa parte. Depois falamos sobre as pressões reduzidas de circulação, né? As PRC, como preencher essa parte também nós falamos. E hoje, gente, nós vamos partir para as informações da coluna de perfuração do BHA em si. BHA em si é a ferramenta de fundo. Vou falar como eu costumo fazer, como eu costumo preencher esse Kill Sheet, certo? Primeiro de tudo, você vai lá, quando você for preencher o Kill Sheet, você checa a profundidade no momento que você for atualizar o Kill Sheet, ou de repente a profundidade final. E aqui nós temos 5.100 metros, certo? Aqui vocês podem observar que aqui é o desenho do poço, ó gente, o desenho do poço. Nós temos aqui o BHA, comando, broca e coluna drill pipe. Você vai, checa a profundidade final e aí você vai começar a preencher o Kill Sheet. Esse Kill Sheet aqui basicamente já está preenchido, mas eu vou mostrar como eu faço. Normalmente eu faço como se eu estivesse em branco, certo? Chequei a profundidade final, como eu falei, 5.100. Vou procurar o BHA que está sendo usado no poço, que é um BHA com a broca de 12 e 1/4. E chego lá no BHA, olho checo os comprimentos. Nós temos o revoete no drill pipe pesado, na verdade, revoete. Ou seja, o total desse BHA dá 304 metros, ponto 48 centímetros. Aí se você vir aqui no revoete, né, checar a medida do revoete, ele vai dar em torno aí de 70 e poucos metros. Como eu falei, eu vou lá no BHA, checo as medidas do BHA, voltando para a planilha do Kill Sheet. Uma vez que eu adquiri as informações da metragem do BHA, que é o revoete, deu 74 metros, ponto 68 centímetros. Os comandos e as ferramentas deram 229 metros. E também nessa composição existe dois tipos de drill pipe, dois tipos de tamanhos de diâmetros diferentes na coluna. Existe a coluna, né, de trabalho de 5 polegadas e uma coluna de 5/7/8. Eu já peguei o comprimento do BHA e agora eu preciso saber o comprimento da coluna de 5 polegadas. Por uma vez, essa coluna de 5 polegadas ele desceu logo acima do BHA. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá no pipe tally do poço, né? O pipe tally que o driller está usando. Eu checo o comprimento total só da tubulação de 5 polegadas, que aí me deu aqui uma metragem de 1.383 metros, certo, pessoal? Se eu já tenho a medida do BHA, certo? Aí eu somo esse BHA, 304 metros mais ou menos, 304 metros. Somo com esse valor que eu encontrei aqui, vai dar um valor X. Esse valor eu vou subtrair pela metragem final de perfuração, a metragem de perfuração no momento que eu estiver atualizando esse aqui, o sheet. Quando eu pegar esse valor, o BHA somado com o comprimento do drill pipe de 5 polegadas, vai me dar um resultado, vai me dar um valor de 3.411 metros, ou seja, 3.412 metros arredondando.
certo? Aí você já pegou o comprimento, a metragem do BHA, você pegou o comprimento da coluna de perfuração de 5 polegadas e acabou sobrando o que? O de 5/7/8, que vai lhe dar uma metragem de 3.412 metros. Ao final dessas informações, o somatório dessas medidas terá que ser o mesmo comprimento da profundidade da perfuração final, 5.100 metros. Pode observar, 5.100 metros e 5.100 metros. Beleza? Nesse ponto dá para você ver que o comprimento, que a metragem da coluna em si corresponde à profundidade final. Beleza, galera? Uma vez você já obteve essas informações, aí você vai começar a preencher a capacidade volumétrica. Ou seja, cada tubo desse tem um diâmetro interno. E eles serão capacidades volumétricas diferentes, gente. Aqui o de 5 tem essa capacidade volumétrica. O de 5/7/8 eu tenho essa capacidade volumétrica. E assim, consequentemente, o BHA, que é o revoete de 5/7/8, lembrando que o revoete é de 5/7/8, eu olhei lá no BHA, e um comando que normalmente o diâmetro interno é de 2/7/8, de 3 polegadas, a depender da ferramenta. Então, me deu essas informações aqui, ó, de cada um. Mas, Wagner, aonde é que eu posso encontrar essas informações? Geralmente, existe uma tabela, essa tabela já te dá a capacidade volumétrica por metro e por pés. Como eu falei aqui para vocês, eu estava trabalhando com uma coluna de 5 polegadas, ó, drill pipe de 5. Ó, eu vou aqui, capacidade. Qual é a capacidade interna de um tubo com esse determinado diâmetro? Ok, olha, eu parei aqui, ó. Tubo de 5, dá 0.0561 barril por metro no tubo de 5 polegadas. Você vai lá no seu kill sheet e preenche esse valor aqui, ó, no de 5 polegadas, como eu falei para vocês, 0.0561 barril por metro. Uma vez você preencheu esse espaço, você terá o volume total em barril dentro dessa tubulação de 5 polegadas. Você pegou 1.383 metros, 0,54 centímetro, vezes 0.0561 barril por metro, que vai lhe dar um valor de 77,6 barris, pessoal. Vai repetir esse processo com as outras tubulações, com a tubulação de 5/7/8 e com a tubulação de revoete e com as ferramentas e os comandos, que no final dessa etapa, aqui embaixo, ó, drill, string e volume. Esse drill, string e volume aqui, a capacidade, né? Quantos barris, o volume interno dessa coluna da superfície até a broca é 357,6 barris. Até aí você encontrou o volume interno da coluna de drill pipe, da coluna e o BHA. Uma vez você adquirindo essas informações, você vai partir para a próxima etapa. Aqui se refere a capacidade interna da coluna e o BHA, e aqui se refere à capacidade externa, a capacidade do anular entre o poço aberto, na verdade, e o BHA e a coluna de perfuração, certo? Ok. Aí eu volto lá no desenho do poço, eu pego 5.100 metros, subtraio pela profundidade da sapata, que a partir daí é o poço revestido. Ó,
eu pego 5.100, vou subtrair por 3.752 metros, que é a profundidade da sapata, pessoal. Que vai me dar um valor de 1.348. Essa subtração, pessoal, me dará um valor de 1.348 metros de poço aberto, gente, ó. Ou seja, da extremidade na broca até a sapata, eu tenho uma metragem de 1.348 metros. Ou seja, 1.348 metros de poço aberto. Que seria poço aberto? Poço que ainda não foi revestido, gente. Certo? Beleza. Se eu tenho 1.348 metros, eu tenho comando 229 metros de comando e 74 metros de revoete, aonde é que eu vou chegar o valor de tubos dentro do poço aberto? Eu vou pegar 1.348 metros, subtraio por 229 metros, ponto 80, subtraio por 74,20, que é o comprimento do revoete, que na verdade é o BH inteiro, a medida do BH inteira, que vai me dar um valor de 1.044 metros de tubos dentro do poço aberto. Ó. Eu pego 1.348 metros, que é o comprimento de poço aberto, subtraio pelo comprimento dos comandos, pelo comprimento do revoete, que é o BH em si, né, que é o BH por completo. Aí vai me dar um valor de 1.044 metros, pegando a profundidade, o comprimento do poço aberto, subtraindo por 229,80, subtraindo por 74,20, que vai me dar um valor de 1.044 metros de tubos drill pipe dentro do poço aberto. Olha como é simples. Uma vez vocês adquiriram essas informações, você vai repetir aquele processo que a gente fez da primeira vez. Vai pegar a capacidade volumétrica, capacidade interna volumétrica do anular do poço aberto. Ok, Wagner, eu tenho um comando de 8 e tal. Aí você vai lá na tabela. Uma vez eu adquiri as informações do comprimento das ferramentas dentro do poço aberto, eu vou agora encontrar a capacidade interna, as capacidades volumétricas internas no anular. Onde é que eu encontro, Wagner, essa capacidade interna volumétrica? Eu vou na tabela mais uma vez, olho lá o diâmetro do poço que eu estou perfurando, vou e olho a coluna, o diâmetro do BH que eu estou usando para perfurar o poço, 8 e 1/4, acho um valor X aqui, e vou e lanço esse valor barril por metro, e vou e lanço lá no Q-Sheet, pessoal. Aqui, ó, eu achei no drill collar, 229 metros de drill collar, achei um valor de 0,2613, que automaticamente, quando eu colocar essa medida, o comprimento do BH vezes a capacidade volumétrica interna do anular me dará esse valor de 60 barris. E assim eu vou repetir o mesmo processo com as outras tubulações. Ok, pessoal? E assim eu vou repetir esse processo aqui com as outras tubulações dentro do poço aberto. Só preciso saber quantos metros de BH eu tenho no poço aberto, certo? E ver quanto de tubulação de drill pipe eu tenho no poço aberto, gente.
Uma vez eu encontrei essas medidas aqui, ela tem que bater, ao final, o somatório dessas medidas tem que bater a 1.348 metros, que vai dar o mesmo valor daquele resultado que você pegou de 5.100 metros, subtraiu por 3.752 metros. Lembrando que a metragem que você vai pegar é o MD. 3.752 metros, que vai lhe dar um resultado de 1.348 metros. Ou seja, a metragem da sua ferramenta dentro do poço aberto tem que ser a mesma metragem do poço aberto, senão não vai bater o resultado. Aí, uma vez você preencheu as capacidades internas, volumétricas, ele vai lhe dar um valor de barril a cada componente, a cada parte do BHA, e que no final, no poço aberto aqui, ó, está lhe dando um volume total de 500 barris só no espaço anular do poço. Você já pegou a capacidade interna antes da coluna de perfuração e o BHA, na primeira etapa aqui, certo? Agora, você vem, né, você veio e pegou a capacidade do anular do poço aberto, no poço aberto, capacidade interna entre a parede do poço e a tubulação, gente, que lhe deu um valor de 500 barris. Ok, Wagner? Eu já peguei a capacidade interna da coluna de perfuração com BHA, peguei a capacidade interna do poço aberto entre a coluna, o BHA e a parede do poço, o anular. E agora me restou o revestimento. Certo, pessoal? Aí você volta lá no desenho mais uma vez. Você vai pegar agora a profundidade da sua sapata, 3.752 metros. Subtrai pela profundidade da cabeça do poço, aonde você tem o BUP, como queira, lá, Marine Rise, com o comprimento do Rise, certo? Você vai repetindo, aí você vai lá na sapata 3.752 metros, que é 3.752 metros, e subtrai pelo valor do comprimento do riser, do BOP ou da cabeça do poço, que é 2.669,50 metros. Repetindo, você pega 3.752 metros, subtrai por 2.669 metros, que vai te dar um valor de 1.082 metros, ó, aqui embaixo, 1.082 metros. Pessoal, lembrando que nesse poço tem dois tipos de drill pipe diferentes. Tem drill pipe de 5 polegadas e tem drill pipe e tem revoeiro de 5/7/8 ou drill pipe de 5/7/8. Mas o revoeiro está lá no poço aberto e nós temos drill pipe de 5/7/8. Como é que você vai fazer? Se você tem no poço aberto desculpa, pessoal. Se você tem no poço aberto 1.044 metros de tubos de 5 polegadas no poço aberto, é fácil. Você vai pegar o total de 5 polegadas, 1.383, subtrai por 1.044 metros, que vai lhe dar um valor de 742 metros, mais ou menos, de tubos de 5 polegadas só no revestimento.
eu pegar a calculadora aqui só para conferir. Você tem 1.383 metros, ponto 54 de drill pipe, subtrai por 1.044, você terá 339, ok. Ok, pessoal, voltando à explicação. Aí você encontrou, né, o comprimento da sua ferramenta no poço aberto, encontrou a volumetria no poço aberto, aí você vai parar agora para... Sobrou agora o revestimento. Wagner, o revestimento é o seguinte. Você volta lá, vou voltar a explicação. Você vai lá na profundidade da sapata, 3.752, subtrai por 2.669,50 metros, que é a cabeça do poço, é onde o BOP está assentado. E você encontrará um valor de 1.082 metros só de revestimento. 1.082 metros só de revestimento. Agora eu preciso saber qual é a tubulação, a metragem da tubulação que eu tenho dentro do revestimento. Já porque eu tenho um tubo de 5 polegadas e tenho um tubo de 5 7/8. Aqui está escrito HW, mas não tem importância, que eu sei que o HW está dentro do poço aberto. Aí, como é que faz para eu saber quantos metros eu tenho de tubos de 5 polegadas dentro do revestimento? Simples. Você vai lá no comprimento total de coluna de 5 polegadas que você está usando nessa coluna de perfuração. Você tem 1.383 metros, ponto 54. Ok, você vai subtrair esse valor pelo valor que você já encontrou lá no poço aberto anteriormente. Lá no poço aberto você teria 1.044 metros. Se você pegar 1.383 metros, subtrai por esse valor de 1.044 metros, você vai encontrar um valor aproximadamente de 340 metros de tubo de 5 polegadas. Ok, Wagner, achei, encontrei 340 metros de tubos de 5 dentro do revestimento. Agora eu preciso saber quantos metros de 5, 7 e 8 eu tenho dentro do revestimento. É mais simples ainda, gente. Se eu tenho 1.082 metros e 50 de revestimento, é só eu subtrair o valor do comprimento pelo valor do comprimento de 5 polegadas. Ok. Eu tenho 340 metros de tubo de 5 polegadas. Agora eu quero encontrar o comprimento de tubo de 5, 7 e 8 dentro do revestimento. Eu vou pegar esse valor, que é o comprimento total do revestimento, 1.082, subtraio por 340, que vai me dar um valor de 742 metros, Wagner. Ou seja, eu tenho 742 metros, ponto 48, de tubo de 5, 7 e 8 no revestimento, e tenho 340 metros de tubo de 5 polegadas dentro do revestimento. Uma vez adquiridas essas duas informações, tudo isso porque eu tenho 2 tipos de tubo dentro do poço. Eu preciso saber a profundidade exata desses tubos, dessa tubulação.
Uma vez eu encontrei esses valores, aí agora eu vou lá lançar a capacidade interna, a capacidade volumétrica interna, dentro do anular entre o revestimento e o tubo. Wagner, onde é que eu encontro a capacidade interna, a capacidade volumétrica interna dentro do revestimento? Aí você volta lá naquela tabela, pessoal, ó. Ok. Qual é o revestimento que a gente está usando, Wagner? Aqui, 13. Estamos usando um revestimento de 13, Wagner. Ok, vou lá, ó, revestimento de 13. Aí eu vou lá, qual é a tubulação que eu estou usando dentro do revestimento? Ah, eu estou no de 5, ok. Ponto, tal e alguma coisa. Achei o valor aqui na tabela. Vou no Kill Sheet e lanço a capacidade interna, barril por metro, no Kill Sheet. E assim eu repito a mesma coisa com a outra tubulação. Se eu tenho 2 tipos de tubulações, eu vou ter 2 capacidades internas, 2 capacidades internas volumétricas. Entendeu, pessoal? Uma vez eu encontrei esses valores, é a mesma coisa como a gente fez anteriormente. Aí eu aqui, ó, revestimento, poço fechado. Aqui é onde o poço está revestido, é dentro do revestimento. Dentro do revestimento eu tenho uma capacidade, dentro do revestimento eu tenho 472,2 barris. Um revestimento com tubo dentro. Dentro do poço aberto eu tenho 500 barris. Dentro da coluna e o BH eu tenho 357,6 barris. Observe que essa parte que nós estamos estudando, ela me dá a volumetria interna da coluna, a volumetria dentro do poço aberto e a volumetria dentro do anular do revestimento. Pronto. Nessas 3 etapas aqui, nessas três partes, você terá a volumetria total do poço. Só ficou faltando quem? O choque, a linha do choque. Ah, Wagner, por que a linha do choque, Wagner? Porque é o choque, quando você circular o kick, a linha do choque será o retorno. Então você precisa saber a volumetria da linha do choque. E aqui ó, já está me dando o choque line, ó, 2.668 metros, com a capacidade interna volumétrica de 172 barris. Pronto. Pessoal, o Kill Sheet é para nos dar também a volumetria do poço. Por quê? Porque quando você for circular o kick, é necessário você saber esse valor para poder circular o kick para fora do poço. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação, certo? Mais uma vez, eu vou mandar o vídeo pelo Zap, os colegas que querem aprender como é que preenche o Kill Sheet. E se vocês houverem alguma necessidade de tirar dúvidas ou querer saber mais alguma coisa, se vocês houverem a necessidade de quererem saber mais alguma coisa sobre o Kill Sheet, manda no Zap, manda as dúvidas. Se eu não souber, eu vou pesquisar e mandarei para vocês o assunto. Valeu, obrigado. Um abraço aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso. Abraço, gente. Se cuida. Abração.